aqui que realmente às vezes foge do controle nosso, entendeu? Como presidente do sindicato. E da mesma forma, ilustre vereador, que o executivo sempre está sabendo o que anda acontecendo nas nossas reuniões, na nossa assembleia, eu também sei o que está acontecendo do outro lado. Então, a gente tem sempre informantes também. Então, veja bem uma situação, às vezes, que eu estou vivendo esses dias como presidente do sindicato. Primeiro, a Assembleia, nós sabemos que a Assembleia tem pleno direito e o que se decide na Assembleia deve ser acatado, não só pelo presidente do sindicato, mas pelos demais servidores. Então, o que anda acontecendo? Já se cogitou, através dos demais servidores do município que não participaram da Assembleia, de se fazer um abaixo-assinado para que esta casa vote os 6%. Por quê? Porque esses mesmos servidores estão, infelizmente, atolados até o pescoço. Não tem mais margem, muitos deles não têm margem mais para empréstimo bancário. Eles estão querendo essa margem. E também estão com medo já que o executivo falou que a negociação cerrou, ele não vai sair desse valor. Eles estão com medo desse projeto não passar na Câmara e não ter aumento esse ano e defasar mais ainda o salário. Então eu fiquei numa situação complicada. Então o que eu falei? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: ou quarta ou quinta-feira, porque eu vou pessoalmente em todos os locais, levar o edital de convocação da Assembleia e convocar os servidores e explicar a real situação que nós vivemos. E que o servidor se manifeste. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: quando se propõe a organização, graças a Deus esse ano, nós começamos a organizar, coisa que eu queria organizar desde o ano passado, mas como a Assembleia o ano passado não se manifestou, aceitou os 7%, então, esse ano, graças a Deus, as coisas mudaram. Começou a mudar a mentalidade de alguns servidores, mas infelizmente a maioria não mudou. Então, a situação, às vezes, da gente fica uma situação limitada. Por quê? Porque eu, como presidente do sindicato, eu tenho que olhar um todo. E, às vezes, esse todo não está unido. Esse todo está disperso, porque, às vezes, você está dizendo, não, para mim está bom, eu não posso perder isso, não, entendeu? A gente tem que se partir de um princípio de quê? De que precisamos recuperar o salário básico, porque uma das maiores preocupações minha, como presidente do sindicato, é a aposentadoria, porque o INSS aplica o fator previdenciário. E o servidor, se você tem as suas vantagens, você perde todas as suas vantagens quando for aposentar. E qual que é o sindicato? Então, eu já fiz uma proposta ao executivo de nós estarmos estudando a viabilidade de fazer uma previdência própria dentro do nosso município. Só que isso também é uma coisa, vocês vão te convir comigo, é uma coisa muito complicada. A bem da verdade que há leis, né? Mas que há também pessoas de todas as índoles, que nós conhecemos. Aqueles que, por exemplo, que podem reter o nosso dinheiro e depositar tranquilamente, e nós podemos correr o risco
como em cidades vizinhas nossas aí, que o prefeito anterior não depositou o que era previdência própria, mas não depositou o que era retido da folha de servidores. Então é um caso que tem que se estudar com muita calma. E o plano de cargo e salário também já está em fase de acabamento, para depois nós vamos formar uma comissão, estudar com muita calma antes de vir para essa casa para ser votado. E também o que o sindicato anda fazendo para buscar o serviço? Nós temos buscando convênios, nós temos convênio com a Unimed de Lavras para consulta e exames, alguns tipos de exames, onde o servidor é descontado R$ 80,50 na sua folha de pagamento. E para você aderir ao plano, você paga R$ 7,00 e mais 13, dá 20, depois você paga R$ 7,00 por pessoa por mês. Então, o pessoal anda aderindo muito a esse convênio, porque está sendo de muita ajuda para o servidor. Estamos buscando convênio com odontológico. Vamos receber 3 propostas de empresas para fazer o tratamento completo odontológico do nosso servidor. E temos o nosso seguro de vida, entendeu? Então eu como presidente, a gente está buscando as alternativas para que o servidor, para ajudar um pouco mais o servidor. Mas nós temos que preocupar sim com o nosso salário base. É por isso que eu sempre falo que uma das preocupações maior minha é quanto ao nosso salário base. Esse precisa, todo mundo sabendo por todos a defasagem que se encontra no nosso salário. Né? Não só o salário dos professores, mas também o nosso. Graças a Deus, hoje os professores têm um salário mínimo, porque o salário deles do Fundeb, né, se você for analisar pela lei, pela Constituição, é o mesmo que o salário mínimo do servidor normal. Por quê? Porque a lei do Fundeb diz que nenhum servidor da educação, do professor, né, ele pode ganhar menos do que o piso nacional. Isso significa que ele ganha o salário mínimo do piso nacional. Sandra, por 40 horas trabalhadas você ganha. Então, não vamos entrar em detalhes, então, porque a gente sabe disso que ganha. Então, se olhar na folha de pagamento, sabe. Então, eu acho que a gente tem que ser muito transparente, muito sério. Não tem, eu vi hoje na internet, você pode olhar lá e procurar. Porque antes de vir para cá, eu pesquisei. Você entendeu? Então, a gente tem que pesquisar e ver. Agora, se a lei foi revogada, aí a gente tem que olhar e estudar, entendeu? Se não é por 40, se é só por 24, vamos trabalhar nela. Porque o interesse é de vocês, vão trabalhar neles. Não é verdade? Então, Sandra, é isso aí. Então a gente vai trabalhar. Por isso que eu estou falando, que é o mínimo. Não é. Isso não significa que se tiver vindo o mais que puder dinheiro do Fundeb, você não possa ter mais do que isso, não. É claro que tem que ter. Entendeu? Por quê? Porque é o mínimo que vocês podem ganhar. Não é o máximo. Se é o mínimo, significa que vocês podem ter maior aumento, além desse, é claro. E por isso que tem que fazer uma coisa, a comissão de vocês do Fundeb, entendeu? Estudar, porque eu já pedi para vocês lá a prestação de conta do Fundeb, votar novamente um presidente, fazer uma comissão séria para estudar direitinho, entender realmente como é feito, que isso é muito importante. Por quê? Porque aí a gente tem condição de quê? De estar lutando pelo melhor interesse de vocês. Vê isso, veio. Vamos ver onde é que está errado. Está errado isso aqui, nós podemos reivindicar mais. No caso de vocês, são professores, que é separado. Está bem? Muito bem, aos vereadores. Continua livre a palavra, vereadores. Passo, presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Primeiramente, boa noite aqui a todos os vereadores, a todas as pessoas presentes, a imprensa. Boa noite, João. Boa noite, Giovanni. João, ouvindo aí as colocações,
dentro da negociação com o prefeito, foi colocada a redução da carga horária, se era conveniente ir nessa direção e se foi colocado, qual o entendimento que teve? Giovanni, das outras vezes, dessa vez não, pelo seguinte, se nós formos olhar o edital de concurso, o edital nosso é 8 horas, entendeu? Agora, isso aí, por exemplo, o executivo, agora eu não sou profundamente entendedor de lei, entendeu? Mas, você fazer 6 horas, por exemplo, quando se faz 6 horas, somente nos últimos meses do ano, às vezes de outubro até dezembro, o executivo faz um decreto. Por decreto você pode fazer 6 horas. Mas como o edital de nosso concurso é para 8 horas, teria que, não sei, pelo meu modesto entendimento, teria que ser revisto muita coisa. Outra pergunta, também assim, analisando o projeto, que foi enviado essa casa, lá tem a colocação de 6, né, mais a porcentagem do ticket, mas tem também 2,70 do professor adicionado. Isso. Professor, é o seguinte, até foi bom você ter falado isso. Por quê? Porque o professor, esse 8,32 é exatamente o valor que o governo federal deu para o piso salarial dos servidores da educação. Vocês podem olhar que é 8,32. Não está indo nem mais nem menos. É como se fosse, por exemplo, o salário mínimo esse ano foi 6,8, nós não estamos ganhando 6,8, estamos ganhando 6. Estamos perdendo 0,8. Já os servidores da educação não podem ficar abaixo do piso nacional. É lei federal. Entendeu? É lei. É um complemento. É um complemento para ficar na... para chegar aos 8,32. Entendi. Por isso tem essa diferença. Entendi. Você fez a colocação de visitar, né, os demais setores para poder pegar quanto mais pessoas, mais funcionários, né? E eu já vi colocado aqui na reunião, na Assembleia, que nós vamos de acordo com o pensamento do funcionário, assim como você também colocou, né? Para que dessa vez, que nós passamos por uma situação parecida no ano passado, né? Pela questão, de repente, do prefeito de retirar o projeto, não ter aumento, né? Então nós estamos também com o mesmo pensamento, viu, João? Né? De agregar aí a parceria com os funcionários, desde que, né, que seja a maioria, como você bem frisou, né? E a questão também é colocada aqui, né, pelo vereador Washington, se caso a necessidade, de repente, dentro daquilo que for possível, né, de uma paralisação. Obrigado pelas respostas, né, e espero que a coisa aí modifique, que a gente possa aí estar com outro resultado. A única coisa que a gente às vezes lamenta é que nem eu, como presidente do sindicato, nem um servidor público, ninguém está falando assim, brigar com o outro por causa disso, não. Ninguém está falando isso. A única coisa que nós queremos é começar a recuperar o nosso salário. Que eu acho que é muito justo, entendeu? O que a gente está querendo. Por quê? Porque, se você analisar friamente, nós estamos sempre perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo. E se você, hoje, eles colocam a inflação para a gente de 5,8, 5,9, e a gente sabe que a nossa realidade é muito diferente disso. Porque a nossa realidade está em 10, 12, 13% essa inflação. Só senhores, quem é pai de família, quem é dona de casa, você vai no supermercado, você vai nos lugares comprar, você vê.
Você sente isso aí. Então, é pura demagogia falar que a inflação está em 5,9. Não está. Então, a gente tem que ser muito realista nesse ponto. E cada um de nós sabe onde a corda aperta. Entendeu? E precisamos, agora, o servidor público tem que, eu falo mais uma vez, tem que tomar consciência. Mas a maioria não toma consciência de medo. E a gente sabe disso. De medo de retaliação. Hoje vai ameaçado, prova que está ameaçado, nós vamos procurar os caminhos cabíveis. Isso aí é muito simples de resolver. É só falar, estou sendo ameaçado, estou sendo perseguido, vamos resolver. Você entendeu? Porque o sindicato também não é só para olhar salário, não. É para defender outros interesses também. Prova é que eu já chamei vários diretores, secretário e diretor lá no sindicato, quando o servidor veio atrás de mim reclamar. Que estava acontecendo isso, aquilo outro, eu chamei lá no sindicato e conversei. Coloquei o servidor, o secretário, e falou, vamos resolver. Você entendeu? Então não me eximo de nada, não. Se o problema for esse, vamos resolver. E eu não pago também. O sindicato não paga advogado para ficar de braço cruzado, não. Se tiver que defender o serviço, não, vamos defender, seja em qualquer circunstância. Mais alguma coisa? Continua a livre a palavra para os vereadores, com a palavra o vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, todos que nos acompanham via internet. Boa noite, senhor João Amaral. Boa noite, Luciano. Falando aqui agora, vamos dizer assim, da responsabilidade do sindicato para com o funcionário. Se a Assembleia decidir uma paralisação legal, o sindicato irá vestir a camisa do funcionário e dar total apoio, conforme foi falado por Vossa Excelência e pelo advogado do sindicato na Assembleia? Tudo dentro da legalidade, dentro da lei, para que o servidor não seja prejudicado, sem sombra de dúvida, senão, se a gente não fosse dar o apoio para o servidor, não seria um sindicato, teria que fechar as portas. E uma outra pergunta, se uma minoria dos funcionários aderir à greve, e a maioria por medo ou receio não aderir, pode ocorrer algum tipo de penalidade ou perseguição para essa minoria por parte da administração? E, se ocorrer, o sindicato moverá alguma defesa a esses funcionários? Sem sombra de dúvida. Agora, quanto à minoria, aí nós temos que estudar a legalidade, entendeu? Dentro da lei, se houver essa legalidade, tudo bem. E quanto a defender, é claro, sem sombra de dúvida. O sindicato, qualquer que seja o problema do servidor público, nós o defendemos. Independente do que seja. A função do sindicato é defender o servidor público em todas as circunstâncias. Uma última pergunta aqui. Com relação à prestação de contas do Fundeb, o senhor teve alguma informação sobre isso? Tive sim. Inclusive a Sandra me ligou e eu falei com ela também, que ela está sempre entrando em contato comigo. Então, até a Darcy falou para a Sandra, já secretária de Educação, né, que já estava pronto, mas o que estava pronto é o resumo. Então, A secretária de Educação falou na tribuna, a convocação, que seria de mês a mês. só que não foi não, porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Quando eu pedi, eu fui informado que quinta-feira agora vai estar pronta a prestação de conta. Eles têm um resumo pronto, mas eles ainda não tiraram xerox, entendeu, dos empenhos. E realmente tudo o que se engloba ao Fundeb para ser analisado ainda não tinha sido o prazo que eles falaram que ia apresentar para os servidores da educação quinta-feira agora. Pode só, presidente. Obrigado. Posso falar?
Com a palavra, vereadora Vilma. Boa noite, Joãozinho. Boa noite a todos, servidores, professores, senhores e senhoras. O que a gente tem é de reconhecer o trabalho delas, os senhores, porque nós que somos dona de casa, a gente reconhece a respeito. Ela sai todo dia de manhã, pega os lares delas, né, para dar o estudo, dar um aprendinho para as crianças. Então, elas são merecedoras, sim. Até mesmo a faxineira, não é fácil, né? O que ganha. Então, não é fácil, não. Então, elas são merecedoras. Depender de mim, pode contar comigo. E o executivo também tem que reconhecer isso. Inclusive, os professores são... O que eles menos fazem hoje é dar aula, se analisar friamente. Sabe por quê? Por causa do tanto de burocracia que tem para eles. É tanto papel para preencher, para fazer, que, às vezes, o que eles menos fazem é o serviço educacional. Por isso que o ensino nosso está nessa decadência. A gente tem que pegar desde de cima até cá embaixo. Na verdade, o professor, você falou aí, mas na verdade o professor leva o serviço para casa, que tem que fazer plano de aula, Pois tem que corrigir as provas, e ele tem que dar assistência na família ainda. Continua a livre a palavra. Com a palavra, vereador Júlio César aqui, ó. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite, presidente. Boa noite, Olinho. Então, eu quero que, só para deixar de esclarecimento, que você esclareça para a gente que até o presente momento será de 7%, é isso? 6% e mais R$80 do vale alimentação para quem ganha até 2 salários mínimos. E quem ganha acima de 2 salários mínimos, o vale alimentação é de R$ 59,13. Só que eu estava olhando hoje, né, porque a gente tem que olhar muito, a gente pesquisar. Então, olha para você ver uma coisa, como são as coisas. Sempre procura o menor índice para se reajustar o salário, né? Porque se você pegar o IGPM, o mês de março deu 7,38. E se você pegar o INPC, deu 5,62. Então, só aí já dá uma diferença bem razoável, né? Aí, como diz, então já que não vamos acertar pelo menor. Aí a gente continua levando chumbo na asa. Não poderia ser 7,38. Pois é, né? E aí você diz aí que tentaram a negociação até 8. É isso? Não, nós tentamos até negociar parcelado, eu propus, entendeu? Eu fiz essa promessa, até fazer uma negociação parcelada, eu propus, só que não, embora, né, não é que faltou diálogo até que teve, né, na justiça a gente não pode negar, né, teve, nós fomos muito bem recebidos, sem o diálogo teve, só que não surtiu o efeito que a gente queria que surtisse, né, infelizmente, embora a gente tenha tentado de tudo enquanto é jeito. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Éder Rodrigo Nascimento. Boa noite, João. Boa noite, os demais vereadores, o público presente. João, a questão de reunião com o prefeito para negociação, tem previsão, você pretende ter outras reuniões com ele ou já encerrou as negociações? Não, agora não tem mais. A última foi sexta-feira, ele falou que não tem mais como negociar com a gente. Que é isso e não tem como. Entendeu? Você acha que não há mais possibilidade? Mas segundo ele propôs para nós, não, né, Sérgio? Porque às vezes você com um representante de cada setor tentar mais uma negociação, por exemplo, como diz no início da sua palavra, os 30%, os R$30 do kit de alimentação, que é de 50 para 80. Às vezes ele dá isso no salário, no salário base não é melhor do que ele dá o... Melhor, só que foi cogitado sim, também isso. Aí, como diz, aí ele acha que vai subir o índice da folha. Praticamente, se ele for somar aqui os 30 aqui, estou somando como salário, hoje salário básico é salário, dá quase 10%. Não entendi.
Você entendeu o raciocínio? Claro, só entendi. Mas eu creio que eu acho que deveria ter, assim, mais uma vez com ele alguma reunião, um representante de cada setor, e tentar mais uma negociação na Assembleia. Por exemplo, as palavras só para completar a resposta para o Éder. Quarta-feira, né, Cláudio? A nossa comissão que foi feita aqui na Câmara Municipal na última reunião vai se reunir com o prefeito para falar desse mesmo assunto. Ok? Ah, tá. Não, é isso. E outra coisa, pode falar. Quarta-feira. Não, é conversa. Membros das comissões criadas aqui na Câmara Municipal na última reunião vai conversar com o prefeito. Eu acho que numa reunião dessas, às vezes, poderia até levar o presidente do sindicato para participar junto, não? Não, acho que é só a comissão mesmo. Não, presidente. Muito bem, lembrando, nós voltando aí à ação da comissão, essa comissão foi constituída na última reunião, convocando 3 vereadores para fazer a negociação junto ao Executivo Municipal. Continua a palavra com o vereador. Presidente, só complementando a palavra aqui, a comissão não foi ainda falar com o prefeito, até nós tentamos agendar para hoje, mas a informação parece que estava viajando, que a gente queria ter a conversa antes dessa reunião. Aí não foi possível, por justificativa dele. Ficou para quarta. Muito bem. João, deixo a palavra livre para suas considerações finais. Bom, nunca a gente tem que pensar uma coisa: isso vai ser fácil. Então, quando eu assumi o sindicato, né, eu jamais pensei que ia ser fácil. Por quê? Porque, embora a gente seja muito limitado, graças a Deus eu gosto de atender a todos os servidores, indistintamente. Prova disso é que a maioria dos servidores que eu atendo, quer seja no sindicato, quer seja onde esteja, na rua, ou no telefone, que meu telefone fica 24 horas ligado, são servidores que não são filiados ao sindicato. Então, isso significa que eu, como presidente, não faço, o sindicato não faz distinção de servidor público. E nem podemos, porque a associação é livre. Entendeu? Então, a única coisa que eu espero é que essa turma que participou das assembleias, das 3 que tivemos, e cada dia foi aumentando o número, que nós não desanimemos perante a luta, porque precisamos continuar a nossa luta por dias melhores. E só conseguiremos isso se nos unirmos. E independente se você é da saúde, se você é da educação, se você é de obras, entendeu? Então precisamos estar atento a tudo o que é falado, o que é discutido. Por quê? E muito cuidado, gente, com as nossas palavras mal colocadas. Que isso, uma palavra quando sai da boca, ela não retorna mais. Então, que a gente seja bem consciente daquilo que estamos falando. Vamos discutir? Vamos. Mas com responsabilidade, com zelo e com a mente aberta e o coração aberto. E eu, como presidente, vou estar sempre apoiando vocês em qualquer circunstância. Meu muito obrigado aos vereadores que... Senhor presidente, só uma última. Pois não. Salvo o melhor juízo, o senhor teria dito que nós ainda teremos mais uma assembleia, é isso não? Vamos ter. E que dia que é, senhor presidente? 4ª ou 5ª dessa semana. Certo. Seria Aí depois... importante que todos vocês incentivassem a participação nessa assembleia de todos os servidores do município.
Precisa mais. Muito bem, nosso presidente do sindicato, João Batista Amaral, pelas suas colocações. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que essa casa está à sua disposição. Muito obrigado pelo seu posicionamento. E esse projeto do aumento dos professores, é bom deixar também claro a todos aqui que estão presentes, esse projeto entra na ordem do dia da próxima reunião. Lembrando que esse projeto se encontra nas comissões, e as comissões dando os pareceres favoráveis, nós já colocamos em votação, ou a gente leva em votação já, tanto na primeira quanto na segunda. Lembrando que essa casa, o papel dela é votar pelo favor do aumento ou contra. Então, essa casa, nosso poder, ele só fica limitado, ele é limitado a que nós votamos a favor ou contra, e nós, como vereadores, nós não podemos propor aumento, isso exclusivamente do Executivo Municipal. Espero que a comissão constituída dessa casa vá até o Executivo Municipal e tente fazer da melhor maneira possível, que se haja algum melhor nas condições. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você. Você também, a gente informa também a vocês que vocês irão saber a decisão das servidores da Assembleia. Eu passaria a vocês.